Olá, meus amados irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Hoje eu quero aproveitar aqui o espaço da introdução e do cumprimento para agradecer a todos os irmãos que têm curtido, que têm comentado. Isso ajuda o canal a crescer, não para a glória do homem, não para a minha glória, irmão. Eu não tenho fome e sede e nem obsessão por palcos. A minha fome e sede é de justiça. E toda vez que você curte, que você compartilha, que você comenta, o logaritmo do YouTube entende que o canal é relevante, assim enviando para maior mensagem. Então vocês fazem parte do crescimento da família. Aqui o meu muito obrigado a todos vocês que têm contribuído para esse crescimento. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês por contribuir com essa obra. Vamos embora lá para a nossa conversa? Vamos colocar mais um tijolinho, vamos colocar mais um pouquinho de cimento nessa construção, firmeza de propósito. Essa é a verdade que carregamos, todos nós que estamos em Jesus Cristo. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo, a mais espiritual, no meu entender. Efésios, capítulo 1, quero ler com vocês a partir do verso 9, para aquilo que é a nossa conversa. Diz assim: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Glória a Deus, irmãos. Esse texto de Paulo, dos Efésios, eu nem vou contextualizar muito e mais me apegar ao texto mesmo, mas é uma expressão de louvor e gratidão a Deus a uma igreja que já era um pouco mais amadurecida, tanto que aqui ele escreve sobre a batalha espiritual, Efésios 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus, e contém fundamentos preciosos e espirituais para nós entendermos o propósito, o bom propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero fazer as aplicações pertinentes mediante a isso. Ele começa falando no versículo 9: Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o seu cumprimento do bom propósito. Irmão, eu quero falar para você, essa mensagem está chegando no dia de hoje para você. Não sei se é a primeira vez que você ouve aqui o canal, não sei em que momento ela está chegando, se no dia que eu gravo, se 10, 15, 20 dias, não importa. Mas no momento que você ouve, saiba, agora Deus nos revelou a sua vontade secreta. O que é a vontade secreta? É mistério de Deus, irmão. É um mistério. E para cada um de nós, ele trabalha de forma personalizada. O que Deus tem com você, aquela promessa, por isso que ele chama-nos a guardar no coração. O salmista fala: escondi a palavra no coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque é um mistério de Deus com você. Olha, como Paulo coloca, sua vontade secreta a respeito de Cristo. E Cristo é a execução da palavra. Cristo é a palavra de Deus em ação. É o cumprimento, é o sim e o amém para todas as boas promessas. Então eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, minha irmã, e guarde isso como guarde mais essa no coração. Deus cumprirá aquilo que antes era só um mistério. Deus cumprirá a promessa. Deus cumprirá o que ele te falou. Ele vai revelar assim como revelou em Cristo. Em Cristo temos o sim e o amém. Primeiro era só um segredo. E como é difícil, né, irmão, guardar. Eu, por exemplo, quando recebi minhas promessas, me parecia uma criança. Deus falou, e eu tinha tanta convicção, irmãos, mas me causou tanto transtorno. Nós percebemos isso na vida de José. José contou para os seus irmãos e foi aquilo o motivo de todo o sufoco. Foi aquilo o motivo de reação. Como pode você ser maior do que nós? Mas foram justamente
aquilo e tudo Deus fez cooperar para o seu bem. Foi aquilo que levou ele até o lugar aonde ele precisava para ser trabalhado. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, não, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu graça por meio de Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Ou seja, já fomos criados, irmão, com propósito. Todas as promessas já tinham sido escritas no livro dos nossos dias. Tudo aquilo que nós vivenciaríamos de experiência, o deserto estava anotado. Para quê? Para nós viermos a conhecê-lo. E por isso Paulo continua falando, ó, e o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Quão poderoso é isso. Quão poderoso é ouvir essa palavra. Por quê, irmão? Porque sabe como o plano se cumpre? É quando os céus beijam a terra. É quando os céus e a terra se encontram. Línguas de fogo, labaredas, rabadassoi. Derekamandarandakaya. Rekata sotoranda randaraya. Yerekamandarabandakaya. É quando os céus encontram a terra. Olha, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo. Sobre a autoridade, por quê, irmão? Porque ele venceu. E porque ele venceu, nós já somos mais do que vencedores. Porque ele venceu, nós já podemos comemorar. Porque ele venceu, não precisa mais de dúvida. Ele é a palavra encarnada, ele é a representação daquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer um. Céus e terra se encontrarão pelo poder de Deus, irmãos. Os discípulos vivenciaram isso logo depois da ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, era necessário que Cristo fosse para que o Espírito Santo viesse, e eles foram cheios. E olha o que a palavra fala em Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se, meu Deus, eu creio que Deus vai começar a cumprir promessas. Eu creio que haverá cumprimento de promessas antigas, promessas que foram ditas há 5, 10 anos atrás, promessas que pessoas caminharam sobre a dor e sobre o deserto, em conhecimento da verdade de quem é Jesus Cristo. Ao cumprir-se, vai se cumprir. Ele cumprirá a promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pessoas que fazem parte do promessa, pessoas que estavam longe virão, pessoas que há muito tempo não se fala, mas haverá mais pessoas. De repente veio do céu, um ruído veio do céu. Veio do céu, um ruído, um barulho, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. A casa será cheia. Estavam sentados. É no descanso, irmão. É no descanso, minha irmã, que Deus trabalha. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade jamais se ouviu e jamais se viu um Deus todo-poderoso que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele apareceram no versículo 3 línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Tem uma parte do céu, meu irmão, reservada para você. Tem uma parte do céu, minha irmã, reservada para você. Então descansa. Porque os céus e a terra vão se encontrar. E quando os céus e a terra se encontram, o amor invade a terra. Quando os céus e a terra se encontram, milagres acontecem. Quando os céus e a terra se encontram, sobrenatural vem, porque Deus é sobrenatural. E Paulo sabia muito bem disso. Essa carta, essas palavras não estão aqui à toa. Olha o que ele fala. Além disso, só essa palavra, irmão, já vale a pena a espera. Além.
Quem aí está esperando? Além disso, quem aí tem confiado? Eu estou sentindo ele aqui, eu não sei se vocês estão sentindo, eu estou sentindo ele aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Além disso, em Cristo, além disso, nós nos tornamos herdeiros. A casa vai ser cheia, porque sem a presença de Deus, irmãos, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso tocar bateria, eu posso fazer o que for, mas sem a presença de Deus não tem um bom propósito. Sem a presença do Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, porque além disso, nós nos tornamos herdeiros de Deus. E o que é um herdeiro, irmão? É alguém que espera uma promessa, quem tem uma herança. O que Deus te prometeu, irmão? O que ele te falou lá no começo, minha irmã? Olha, fala, pois ele nos predestinou conforme o seu plano. Não é uma escolha meramente humana. Não tem nada a ver com quem está do seu lado. Não foi eles que apontaram o dedo, não foi o profeta, não foi o apóstolo, não foi o mensageiro, não foi o pastor, o bispo, o padre. Foi Deus que apontou o dedo para você. Foi Deus. Olha, e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Deus faz além, meu irmão. E o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Ele nos garante por meio da sua palavra. E o que eu preciso, Arson? Passar pelo processo, conhecê-lo. É no deserto que nós temos conhecimento medevar, na etimologia da palavra. No hebraico, o lugar da palavra, um lugar silencioso, ali podemos escutar. Eu tenho convivido com muitos irmãos. Logo depois que eu atravessei o meu, Deus começou a agregar pessoas e, sabe, incluir pessoas na minha vida, maravilhosas, por sinal, que têm passado por dificuldades, e eu tenho, graças a Deus, pela graça que Deus derramou sobre mim, porque eu a todo momento eu quis viver as minhas promessas, irmão, independente da dificuldade, com muita firmeza de propósito no Espírito. Então eu quero declarar, já que eu fui firme, eu creio que eu posso declarar sobre a sua vida. Receba firmeza de propósito para chegar até o fim, porque Deus fará além, e o Cordeiro tem sim a recompensa para o teu sacrifício. Romanos 8:28 diz que ele faz com que tudo ocorra para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus bons propósitos, segundo o seu propósito. Aqui diz segundo a sua vontade, ou seja, não é uma vontade meramente humana, irmão, é o Criador de tudo, de todas as coisas, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade está nessa batalha. Não importa como você esteja agora, não importa o que esteja acontecendo, não importa o quão difícil aparecer. Esse dia um irmão perguntou se é impossível, por que Deus faz nos querer? É justamente por isso, porque ele é um Deus de impossível. Se for possível, meu irmão, você mesmo vai lá e faz. Não precisa de Deus. Então tem que ser impossível para encaixar. E talvez isso seja a resposta para muitas pessoas. Será que eu tenho uma promessa? Será que eu estou de fato vivenciando? Irmão, o diabo tem lutado contra. Minha irmã, a coisa tem apertado, tem ficado feia. A situação horrorosa. Você não vê perspectiva nenhuma. Você tem uma promessa, mas ele faz tudo cooperar. Olha só para a trajetória de Jesus. Olha só para a trajetória. 1 Coríntios 2:9 fala que olho nenhum viu e ouvido nenhum viu o que Deus preparou. Tem algo preparado do céu, quando o céu se encontrar com a terra. O que Deus preparou para aqueles que o amam. E é nesse caminho, no deserto. Nós vamos para o deserto justamente para falar de amor, irmão. Nós vamos para o deserto para conhecer o amor personalizado, o amor eternizado, o amor entronizado no mais alto céu. É esse amor que vem e preenche o nosso coração. Olha, e no versículo 12 ele fala: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Começa com alguém, irmão. Começa com uma pessoa, um maluco que crê. Começa com um louco.
tem uma promessa, e esse louco clama no deserto, é a voz que clama no deserto. Qual que é a voz que clama no deserto, irmão? É o Espírito Santo, mas ele usa a voz de alguém, e ele começa a clamar no deserto. Tá chegando o tempo, vai acontecer, sabe por quê, irmão? Começa em nós, e talvez a sua casa, talvez a sua família, talvez o seu trabalho, talvez as pessoas que você conheça esteja numa situação de destruição e deserto. Começa em nós. Começa em nós. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Começa em nós. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo. Você confia em Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele pode, Ele faz, Ele acontece, Ele é Deus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O maior fato do mundo, ninguém supera, não foi o homem pisar na lua, mas sim Jesus Cristo de Nazaré descer e pisar na terra. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele falou, assim acontece. A palavra da boca dele, a palavra que firma todas as coisas, por meio de todas as coisas existentes que vemos, visíveis e invisíveis, foram estabelecidas por meio da sua palavra, e a sua palavra a sustenta. Só a palavra. E olha, começa em nós. Tiago 1,18. Quero ler com vocês esse versículo, quero chamar. Li com vocês, mas ele é importantíssimo, porque precisamos ter a compreensão dessas palavras para que venhamos justamente nos alinhar ao propósito que é dele, segundo a sua própria vontade. Tiago 1,18, segundo a sua própria vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas, em outras versões, os primeiros frutos. Então começou em nós, irmão. Mas no versículo 13 Paulo fala: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Ele cumprirá. E ele se responsabiliza pelo cumprimento. Percebe? O Espírito Santo é o selo. O que é o selo, irmão? 2 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 6, diz que nós somos cartas vivas de Cristo. E o que é uma carta, Alisson? É uma mensagem de alguém para outra pessoa. Hoje nós temos aí o correio eletrônico chamado e-mail, mensagens de WhatsApp. É uma mensagem que informa algo. E por isso esse é o motivo de tanto sufoco. Porque, irmão, quando Deus terminar a obra, a mensagem que você carrega, é possível vencer aquilo que tentava te dominar. É possível vencer o inferno. É possível vencer aquilo que tenta te parar com a força de Cristo. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E para que ele garanta isso, irmão, ele coloca um selo nessa carta. Agora essa selo é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo, um Deus de convencimento. E aqui vai mais uma resposta para quem duvida ainda da promessa. Você consegue esquecer? Olha, Maria, quando recebeu a visitação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel disse as seguintes palavras para ela: descerá sobre ti o Espírito de Deus, e você gerará o Filho do Eterno, o Filho do Altíssimo, e o poder de Deus do Pai te envolverá. Perceba que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estaria com ela até se cumprir tudo, por causa do grande perigo. Ela estava gerando a semente da salvação para toda a humanidade. O quão poderoso é isso? Por quê, irmão? Eu quero chamar a atenção justamente para essa última palavra. O poder de Deus te envolverá. Por que o poder de Deus precisa nos envolver? Para que o aborto da nossa incredulidade e das nossas fraquezas que vão acontecer e vão ser evidenciadas na travessia justamente dessa caminhada não venham justamente a destoar daquilo que Deus falou, para que nós não tenhamos o poder sobre a palavra implantada. Então há um selo, há um poder que envolve, um poder, algo que vem do céu. O céu e a terra se encontram.
A sua incredulidade, a sua dúvida, o seu pecado, nada. Deus vai limpar isso, irmão, acredite, ele vai passar, sabe, o fogo de Deus nas arestas, mas nada disso pode impedir o agir de Deus, porque há um selo, o selo do Espírito Santo. E olha o que Paulo falou, o Espírito Santo havia prometido. E o Espírito, e aqui eu quero partir para o final, é a garantia. Está garantido pela palavra. O Espírito. Quando o Espírito e a noiva se aliam, eles dizem: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A noiva, a igreja, o Espírito, somos casa desse Espírito. Então, quando eles se alinham num propósito que foi estabelecido por céu, quando há uma renovação na mente, uma conexão daquilo que é eterno com aquilo que é temporário, então há uma explosão e nós conseguimos ver em outra dimensão. É poderoso o que Deus está falando aqui, porque quando o Espírito e a noiva diz, ora Maranata, vem Senhor Jesus, e quem é o Senhor Jesus? A palavra, o cumprimento, o amém, o amém. Agora o Espírito Santo é a garantia, o Espírito do Deus vivo é a garantia de nossa herança. Está entendendo por que você não consegue desistir? Está entendendo por que os pensamentos... Tem gente aqui que tem vivido pensando na promessa, tem gente aqui que tem respirado a promessa, tem gente aqui que anseia. O desejo só vai aumentando cada dia mais e mais, porque Filipenses 2, versículo 13 diz que ele opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo os seus bons propósitos. Aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando forma. É como se tivesse algo dentro de nós que nós não pudéssemos conter, de fato não pode. Deus se responsabiliza pelo cumprimento da promessa. Isaías 55, versículo 11 diz que a palavra que sai da boca de Deus jamais volta vazia. Antes ela cumpre tudo que lhe apraz. Vai acontecer, porque aquilo que o céu começa, o céu termina. Não há nenhum projeto inacabado do céu. Ele se responsabiliza. Então, às vezes... esse é o motivo de tanto sufoco, a nossa luta contra. Por quê? Porque é em verdade, não é em falsidade, não é em fingimento. E aí o sofrimento vem. Por quê? Porque estamos lutando com algo muito maior do que nós. Tem um selo, tem algo. Nós cremos nessa palavra da verdade, foi implantada. Quando nós cremos, algo espiritual acontece. O poder de Deus. Tenta romper aí, irmão. Tenta romper aí, minha irmã. Tenta arrancar esse selo para ver a dor. E talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Mas, olha, eu quero terminar porque ele fala assim, ó: até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Isso é propriedade, meu irmão, nação escolhida, eleito, uma eleição não meramente humana, mas totalmente sobrenatural, de um Deus vivo e eterno que reina, que guarda, que governa sobre as nações, muito mais poderoso do que tudo e do que todos. E aí é nesse momento que eu sei que não vai parar por aqui, e que a sensação que eu tenho talvez seja a que eu consiga passar por vocês. A sensação é que a missão vai ser concluída. Filipenses capítulo 1, versículo 6, e eu parafraseio Paulo: e sou convencido que aquele que começou a boa obra em sua vida há de terminar até a vinda de Cristo Jesus. Mas nunca se esqueçam, lágrimas de sangue fazem parte do desempenho. No final disso tudo tem herança, tem o cordeiro, tem um encontro marcado, algo poderoso e uma linda história para contar. Você estará mais firme, mais forte e totalmente diferente de como começou. E essa história servirá para outras pessoas, inclusive os que estão próximos, para se voltarem à face do Todo-Poderoso Deus, o Criador de tudo
e de todos. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor, a paz do Mestre esteja sobre a sua vida. Descansa nessa palavra. Deus abençoe.